Uma boa noite a todos. Vamos dar início hoje na palestra com Paulo César Matias e o capítulo 7 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito, o orgulho e a humildade. Bem-vindo, Paulo. Boa noite a todos. Bom, hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito interessante, né? Sobre como Jesus fala dos pobres, né? Que a gente entende muitas vezes de uma forma e para compreender melhor a gente precisa então estar buscando entender o que Jesus quis dizer com pobres de espíritos, né? Nós sabemos que todos nós somos espíritos ainda em aprendizado. Cada um de nós tem uma forma de pensar, de agir, de fazer as coisas. E cada um de nós também tem um entendimento da vida segundo aquilo que vivenciou e passou pela sua experiência. É lógico que se você nascesse em outro local, você teria aprendido talvez outras coisas, talvez até mesmo ido, né, através de uma nova religião, um novo aprendizado, dependeria daquilo que você está passando. Mas o importante mesmo é que nós entendamos que todos nós estamos aprendendo através das encarnações. Então todos nós estamos passando por várias experiências e cada experiência uma experiência diferente. Trazemos dessas experiências algumas coisas do nosso passado, tá? E também resgatamos algumas coisas do passado. E Jesus fala que bem-aventurados pobres de espíritos, no sentido daquela humildade. Entendamos que não é a pobreza propriamente dita como a gente conhece, mas é a simplicidade. Quando Jesus veio, ele não veio falar para os doutores da lei, porque para eles compreendiam da forma deles. Ele veio falar para os humildes, para as pessoas que não tinham a compreensão, que estavam sofrendo, que estavam buscando entender melhor as suas dores e sofrimentos. Somos nós, então, espíritos ainda, que precisamos compreender isto. Por quê? Porque muitos de nós, quando reencarnamos, nós damos os valores maiores para as coisas que nós estamos ao nosso lado, ou seja, para as coisas materiais. Você está aqui, desde que você vem, você vai aprender que você tem que ser alguém. Porque se você não for alguém, você não vai conseguir ter meios de sobreviver. Então parece que a vida requer de nós que nós façamos sempre algo, conquistemos, lutemos por aquilo que nós precisamos. Então muitos buscam estudar, aprender uma profissão, buscam de certa maneira conseguir os seus objetivos, as suas conquistas. Nesse inteirinho de busca e tudo mais, nós acabamos fixando a nossa mente somente nas coisas do mundo agora, que você está vivendo no momento. Então, passamos a nossa vida inteira observando somente as coisas que nos interessam. Porque a vida é uma luta, a vida é uma busca, porque eu preciso ter alguma coisa, porque se eu não tiver, eu vou passar necessidade, eu vou sofrer, eu não vou ter o que comer, eu não vou ter uma casa, um abrigo, um lar. Nossa, é terrível isso. Lógico, é ruim. Deus nos deu a inteligência para que a gente pudéssemos usá-la para podermos conquistar as coisas. Mas, ao mesmo tempo em que nós temos tudo isso, nós também temos um probleminha. Nós nos fechamos no nosso mundo aqui, material, e acabamos esquecendo que somos o espírito e estamos de passagem por aqui. E muitas vezes
nessa briga constante nossa de buscarmos ter alguma coisa, nós acabamos esquecendo do nosso próximo. Às vezes, muitas vezes, acabamos passando por cima do outro para obtermos lucros, obtermos a facilidade, obtermos aquilo que nós queremos ter. Então, observemos que muitas vezes as pessoas, elas começam a, por exemplo, entrar num serviço e lá elas começam a querer galgar um degrau a mais para poder subir, né, dentro da empresa. E muitas vezes não medem as consequências que ela faça para poder conseguir. Até mesmo falando algumas coisas que não são adequadas, mentindo, enganando, buscando dessa maneira conquistar aquele nível maior, para poder ter um grau maior dentro da empresa e conquistar, até mesmo querer ser um diretor. Isso faz com que as pessoas busquem somente pensar em si próprias. E, fazendo desta maneira, elas não estão ligadas para entender o seu próximo, simplesmente dentro dos seus objetivos. Mas o que faz com que isso fica tão forte em nós? Uma das coisas que nós temos dentro de nós é o orgulho e o egoísmo. O orgulho é aquilo que nós vamos estar comentando bastante hoje, referente àquela posição social, referente àquilo que você almeja ter, aquilo que você gostaria que fosse do seu jeito. E muitas vezes nós não nos preocupamos com os outros. Mas por que nós temos esse orgulho? Por que nós temos esse egoísmo dentro de nós? Simplesmente porque na matéria nós muitas vezes valorizamos o nosso ego, o nosso eu. Eu. Porque eu sinto a dor. Porque eu sinto fome. Porque eu estou passando por esse momento. É eu que estou vivenciando isso. E este eu faz com que a gente busque separar o outro. O outro, o problema é dele. O outro, ele tem que resolver. Eu tenho que resolver os meus problemas, as minhas dificuldades. Eu tenho que solucionar aquilo que eu preciso. Essa busca minha, que me importa o outro. Essa ideia é que nos faz deixar de se importar muitas vezes com as coisas espirituais. Porque os valores que as pessoas dão é pelo que você tem. Aí você está num bate-papo, numa conversa com alguém, e a pessoa fala, eu comprei um carro porque eu fiz isso, eu fiz uma viagem, nossa, foi bacana. E você não tem condições, você fica quieto, você fica assim, achando-se que você, puxa vida, eu não tenho isso, eu não tenho essa condição. E o outro se exalta, fala que fez, passeou, conquistou. Não estou desmerecendo, tá? Mas estou dizendo o aspecto que a pessoa envolve nesse pensamento, nessa ideia. Ela se liga geralmente naquilo que é de interesse dela. E ela vai falar aquilo que ela gosta, daquilo que ela pensa. Então, num bate-papo, dificilmente você vai falar sobre religião em pessoas que têm esses pensamentos muito materialistas, em ter, conquistar, ser, fazer acontecer da forma que eles querem. Porque para eles os valores reais são os valores materiais, aquilo que ele possui. E nós muitas vezes nos esquecemos que nós somos criaturas que estamos de passagem aqui. E aí perguntamos, o que levaremos se deixarmos o nosso corpo físico? Levaremos tudo aquilo que conquistamos aqui? Claro que não. Nem o nosso corpo físico. Levaremos aquilo que nós temos de aprendizado, de pensamento, de ideias que nós criamos. Então você cria um mundo seu. Você, nos seus pensamentos, você pensa, eu sou assim,
eu faço isso, eu acredito nisso, eu gosto disso, e cada um é diferente do outro. Cada qual com o seu mundinho, vou colocar assim. E cada um coloca muitas vezes a sua ideia para o outro, e o outro não aceita aquilo que você está falando, porque ele também tem um mundinho que ele acredita, ele também tem um pensamento que ele acredita. Então são pensamentos diferentes uns dos outros, que muitas vezes se contradizem porque a pessoa não aceita aquilo que o outro está pensando. Essa é a ideia, porque às vezes nós, através daquilo que nós vamos aprendendo, através daquilo que nós vamos ouvindo, nós vamos dando isso como algo que é uma certeza nossa. É como se eu dissesse para vocês assim: seu pai e sua mãe estão ensinando para vocês que vocês têm que ser alguém, e vocês têm que conquistar, que vocês têm que ser isso, você não pode ser pessoas largadas, pessoas que passam fome, necessidade, você nunca quer isso para você. Você começa a colocar na sua mente todas essas ideias, esses pensamentos. E aquelas pessoas que você fala assim, não, você não pode ser igual, você começa a isolá-las, separá-las. Ou seja, eu tenho que ser alguém mais do que aquele que está passando fome, necessidade, que está passando pelas dores. E não desejo isso para mim, mas se for para o outro, pouco me importa. Isso faz com que nós fiquemos cegos, só pensando em nós. Esquecendo que tudo isso, como eu falei, é passageiro. Tá? Eu vou falar aqui algumas coisas que é interessante, que eu até notei aqui, só para que a gente possa acompanhar. Tá? Na psicologia, foram definidos 2 tipos de orgulho: o positivo e o negativo, tá? O orgulho positivo, quer dizer, existe um orgulho negativo e um positivo? Lógico, no sentido positivo, no sentido bom, no sentido de incentivo. Então, por exemplo, autoestima. Importante a pessoa ter autoestima, né? Eu consigo, eu tenho essa autoestima em mim, tá? Autoconfiança naquilo que ela faz. Quando ela busca fazer e acreditar e vai conseguir o seu objetivo. É positivo, tá? Satisfação naquilo que ela realizou. Ela fez um projeto, deu tudo certo, não é se sentir orgulhosa, se sentir-se maior, mas satisfeita por ter conseguido o seu objetivo, por ter feito aquilo que precisava ter feito, né? Reconhecimento e contentamento de algum fato ou acontecimento. Quando alguém consegue alguma coisa e a pessoa fica contente, porque ela conseguiu, porque ela foi e conquistou aquilo. Isso também é importante. Esses pontos positivos não são ruins, desde que nós não venhamos a fazer disso algo maior do que aquilo que nós precisamos fazer, no entendimento um com o outro. Aí nós passamos então para o orgulho negativo, né? Soberba, tá? Altivez, vaidade, arrogância, podendo mesmo revelar desprezo em relação a outras pessoas. Essas são as pessoas que são mais ligadas ao materialismo, tá? Muitos de vocês já buscam, já estão estudando, compreendem, já ouviram falar do Espiritismo. Mas nós estamos falando daquelas pessoas que estão cegas, aquelas pessoas que são materialistas, aquelas pessoas que não se importam com o outro, mas se importam com o que ela tem. Se ela tem posse, tem dinheiro, tem condição, para ela é ótimo. Ela está acima do outro. E isso é importante para ela. Para ela, a religião é algo que faz com que ela se sinta abaixo. Por que eu vou ter que ser humilde? Por que eu tenho que me humilhar, né? E nós vamos falar os propósitos aqui. Característica do orgulhoso, tá? Dificilmente admite seu erro. O orgulhoso, ele erra, como todo mundo. Mas ele não aceita falar que ele errou.
Observa algum caso que aconteceu, que a pessoa fala assim, você falou isso, você estava errado. Aí falou assim, não estava errado. Ele sempre vai arrumar uma desculpa, mas ele não vai dizer que ele está. Ele tem o seu orgulho. Ele, falei, mas estava naquele momento, não sei o quê, ele vai arrumar um pretexto, uma desculpa em cima daquilo que ele fez de errado. Nós temos também o pedir desculpa é uma missão impossível para as pessoas que são orgulhosas. Vocês já perceberam? A pessoa, muitas vezes, ela erra, né? Não admite o seu erro e não pede desculpa. A pessoa orgulhosa se coloca, se impõe e ela acha que está na justificativa correta. Sem falar, não, pedir desculpa, não, que isso, para essa pessoa, quem é essa pessoa? Nossa, não bate nem os meus pés, não tem nada. Eu vou ficar pedindo desculpa para ela? Para quê? Ela se coloca acima da pessoa e não pede mesmo desculpa. Ela também não suporta pedir ajuda. A pessoa orgulhosa, para pedir ajuda é difícil. Ela gosta de mandar, ela gosta de colocar, impor, falar, né? Mas para chegar e pedir alguma coisa, um favor para uma pessoa, não. Ela manda. Ela não aceita essa coisa de pedir ajuda. Me ajuda porque eu estou precisando. Não, ela nunca está precisando. Ela sempre acha que tem e sempre vai ter. E por isso ela se sente maior. Tá? Número 4. Eu sinalizei aqui 10, tá? Nunca tem a primeira atitude de perdoar após uma briga. Às vezes, dentro da própria lar, tem pessoas que brigam e ela não espera, ela não vai até a pessoa falar, desculpa, eu errei. Ela espera a pessoa pedir desculpa primeiro. Depois que a pessoa pediu desculpa para ela, é que ela vai até a pessoa, tá bom, tá desculpado, eu desculpo. Mas ela se mantém ali, né? Porque aí tem um orgulho dentro dela, por que eu vou me rebaixar? Não, eu sei que eu errei, mas ela vai pedir desculpa também, porque ela errou também. Houve uma briga aí, mas ele fica sempre na espreita, não faz, né? Nós temos também, sempre precisa provar estar certo. Ou seja, o orgulhoso quer provar que ele está correto, que o que ele falou está certo. Ele fala uma coisa errada e ele vai dar a volta e vai contornar aquilo. Vai começar a falar 1001 coisa que não tem nada a ver para provar que ele está certo. E ele vai, não sei o que, é por causa disso, é por causa daquilo. Não estou errado. Você pode até pensar que eu estou errado, mas olha, se você observar isso, foi isso que aconteceu. Por isso eu sou certo, mesmo que você pense que eu estou errado. Então o orgulhoso tem isso, né? Quantas vezes a gente também não tem um pouquinho, né? O orgulho ferido, ele não aceita comentário contrário ao que ele pensa. Pensa em uma coisa, você vê a vida de uma forma diferente. Você acredita na vida depois da morte, você acredita que as pessoas têm que ser mais humildes, que as pessoas têm que ser mais caridosas. Aí você vai jogar essa ideia para aquela pessoa que é orgulhosa. Essa pessoa não vai aceitar a sua ideia, porque aquilo faz com que ela se rebaixe. E se rebaixar, ela não vai querer fazer. Ela vai sempre se sentir superior, mas nunca se rebaixar. Por isso, muito difícil a gente convencer alguém que é orgulhoso. Olha, você está errado, porque você está fazendo isso. Não. Ele não escuta. Ele não quer saber. Ele simplesmente só vê aquilo que lhe interessa. Ele simplesmente só pensa naquilo que importa a ele. Então, a sua ideia, muitas vezes, não é aceita. Ele até ouve.
E se, porventura, lá na frente, ele perceber que você está certo, ele poderá até dar um rodopio, vamos dizer assim, uma viravolta e dizer, a ideia foi minha, não sua. Mas nunca aceitar a ideia do outro. Aí você falou uma ideia que daria certo dentro de um projeto que você estava criando. Ele fala que não dá certo, porque isso não vai ser. Aí ele muda um pouquinho o projeto e diz, essa criação foi minha. Eu fiz. A ideia não foi da pessoa, foi de outra. Olha como ele consegue enganar-se a si próprio e aos outros, para não se sentir-se humilhado. Ele não se arrepende de nada, olha só. Quando ele faz, ele não se arrepende não. Fiz, está feito, acabou, está do meu jeito. Está errado, não tem problema. É isso que eu queria, acabou. Sem reclamar, hein, gente? É isso, porque aquilo que ele faz, ele sempre acha que está na razão. Ele sempre acha que está certo. Por isso, ele não vai querer dizer que ele está errado, como eu falei anteriormente. Ele sempre vai buscar, dentro daquilo que ele faz, a razão dele. Tá? Se acha sempre superior aos outros. Isso, sempre. Né? O orgulhoso, ele nunca vai se igualar a outra pessoa. Por mais que outra pessoa possa ter uma condição até melhor, ou conhecimento, ele vai sempre se achar superior. Ele não admite ser inferior ao outro. Tá? Então, por isso que esse orgulho veda, né, os seus olhos e não consegue ver e só vê a si próprio. Né? E não sabe, principalmente, aceitar críticas. Por quê? Criticar é algo terrível. Falar mal dele, nossa, isso ele não aceita de jeito nenhum. Dentro disso aí, que eu falei agora, vamos pensar em nós. Onde nós nos encaixamos aí? Às vezes, nós falamos assim, eu não sou orgulhoso, não sou egoísta, eu estou trabalhando. Mas, na realidade, todos nós ainda temos um pouco de trabalhar dentro de nós. Quando a gente já tem um pouquinho de conhecimento, e a gente está buscando transformar, buscando compreender, buscando entender, tenho que me humilhar? Tenho que fazer certas coisas? Por que eu devo fazer? Será que eu devo fazer? Essas perguntas a gente faz dentro de nós. Por que eu vou até lá e vou pedir desculpa? A pessoa que está errada. Por que eu tenho que ir até a pessoa e dizer para ela, não, tudo bem. Nossa, é difícil para você aceitar. Você diz assim, essa pessoa precisa aprender. Essa pessoa precisa entender que ela está errada. Só como eu falei, ele não ouve, ele não vê, ele só vê aquilo que lhe interessa. E você, naquela luta interior, você fica buscando. Mas Jesus nos fala que a gente tem que ser humildes, que a gente tem que ir de encontro. Eu preciso entender o meu próximo. Horas. Como eu vou entender isso? Como eu vou entender isso se dentro de mim existe uma luta dentro de mim que não aceita? O que é essa dor de não aceitar? De não se humilhar? É o orgulho que ainda a gente está trabalhando dentro de nós. Paulo, mas peraí, se eu for lá e eu me humilhar, e a pessoa começar a falar palavras ásperas, falar coisas ruins para mim, nossa, aquilo vai me botar lá embaixo. Eu vou me sentir mal. Peraí. Você está valorizando aquilo que ela está falando? Porque você se acha da forma que ele está falando, que é você? Presta atenção. A pessoa te fala algumas coisas que te magoam, que quer te magoar. Se você toma aquilo dentro de você, é porque ainda você precisa trabalhar em alguma coisa que você não entende. Como assim? Se a pessoa diz para você, você é uma pessoa chata, você é uma pessoa falsa,
Mas você sabe que você não é. Que você está buscando falar a verdade. Talvez você não saiba como está falando essa verdade e a pessoa não está compreendendo. Tá? Ela está te falando que você é falsa, mas você não é chata, porque você fala algumas coisas. Aí, você se sentindo mal, quer dizer que você está dando abertura para aquilo que ela está falando para você. E aí você luta contra você mesmo para entender que o outro que está falando, tá, está colocando adjetivos, coisas para mim que eu não sou. E aquilo me dói, aquilo me constrange, aquilo me faz mal. Aí eu paro e penso, peraí, o outro tem a vida dele, a experiência dele, o jeito dele pensar. Talvez o jeito que ele pensa não é, na realidade, o que eu sou. Se eu estou me sentindo magoado, se eu estou sentindo, assim, que algo não está legal, é porque ainda preciso trabalhar dentro de mim. Como assim, Paulo? Presta atenção. Vou dar um exemplo simples, vai. Ciúmes. Tem pessoas que são ciumentas, outras não são. O que é o ciúmes? É o apego doentio àquela outra pessoa, esperando que a outra pessoa faça tudo por ela. Ela é uma pessoa insegura, ela espera sempre do outro. Por isso, esses ciúmes, porque ela não quer ter a perca do outro. Ela está sempre contando com o outro. Então, cria-se um ciúmes daquela pessoa como se fosse um objeto. Deu para entender? A pessoa segura, não. Ela entende que aquela pessoa tem o seu pensamento, o seu caminhar, o seu jeito de ser, sabe? Que ela sabe que a pessoa, independente dela, se ela for embora, ela vai dar continuidade à sua vida. Ela vai encontrar outra pessoa e vai continuar. Mesmo que ela ame e goste daquela pessoa, mesmo que ela tenha que deixar aquela pessoa caminhar sozinha, mas ela não vai perder o seu amor por ela, mas vai compreender. Nem tampouco vai ficar aquela mágoa, aquela tristeza, porque ela compreende que esse amor está acima dos objetivos, talvez materiais, que aquela pessoa queira, ou talvez da satisfação ou busca por algo que ela está idealizando, acreditando, né? Então, qual é a diferença de um para outro? Um já conhece e já sabe. O outro ainda precisa aprender. Vamos entender isso aí direito, tá? Quer dizer, quando a pessoa é segura, quando a pessoa sabe dos seus limites, conhece o outro, se eu disser para você, você é ciumenta, ou você é ciumento, o que vai acontecer para a pessoa? Ela vai olhar para a pessoa, não doer nada. Ela não vai sentir nada. Porque ela não é. Ela é segura, ela é compreensiva, ela entende. Aquilo não vai magoar ela. Já para a pessoa ciumenta, aquilo vai ser horrível, terrível, né? Então parece-nos que quando eu consigo compreender alguma coisa que eu preciso trabalhar em mim, eu não me ofendo. Quer dizer que se a pessoa que é orgulhosa, a pessoa que quer me humilhar, vem falar palavras ásperas para mim e eu me sinto magoado, é porque eu ainda preciso trabalhar alguma coisa dentro de mim. Alguma coisa que eu não estou compreendendo. Porque, como eu dei de exemplo para vocês, a pessoa sabe e já se conhece, ela não se magoa. Ela compreende. Por mais que a pessoa tente colocar ela lá no fundo do poço, falando injúrias, mentiras, falando coisas terríveis, a pessoa vai compreender. Talvez algumas coisas que acontecem, que às vezes a gente valoriza o que o outro vai pensar. Isso é uma das coisas que nós temos que trabalhar dentro de nós, né? Porque o que o outro vai pensar que ele está falando de mim e contando para todo mundo. Até eu sei que eu não sou isso. Mas se ele vai contar para os outros, e os outros vão ficar sabendo, ou vai pensar que eu sou dessa maneira, como que fica a minha condição? É algo que a gente muitas vezes valoriza o que o outro está falando, o que o outro está pensando. Que o valor do outro é importante para mim,
Isso também é parte do orgulho que a gente está trabalhando. Por quê? O problema é entre eu e Deus. Aqui na Terra, nós estamos passando sempre por essas oportunidades de aprendizado. Sempre estamos vivenciando experiências nessa maneira. Às vezes cutuca a gente na ferida, naquilo que a gente precisa trabalhar. E aquilo dói, porque é algo que a gente não quer ver. Sabe, aquele defeito que você tem? Todos temos. Quando eu falo temos. Uns em grau maior e outros menores, tá? Mas temos. Porque se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui neste planeta. Aqui nós estamos aprendendo. Então, se a pessoa aponta alguma coisa para você e diz, usa isso como meio de aprendizado. Como assim? Se a pessoa está falando algo para mim e eu estou me magoando, se eu estou me sentindo mal, eu vou estudar por que eu sinto mal. Vou tentar entender. Vou tirar esse orgulho que eu tenho, né? E vou buscar compreender o porquê que eu sou dessa maneira. Me aceitar desse jeito que eu sou. Eu vou trabalhar com isso. Isso vai fazer eu modificar. Isso vai fazer eu compreender melhor. Ser humilde é ser simples. É ser compreensivo. É entender aquilo que está acontecendo à sua volta sem se deixar ofender. Né? Uma criança, você fala 3, 4 coisas, naquele momento ela fica meio agitada, mas depois ela está brincando, ela esqueceu e passou. Quando Jesus fala a comparação da criança, né? Que a criança tem essa ingenuidade, é no sentido moral, para nós entendermos que nós também não precisamos guardar rancor, ódio, sentimentos ruins dentro de nós, porque isso vai fazer com que nós simplesmente se sintamos pior. Ou seja, entramos naquela faixa vibratória, entramos naquela sintonia que não é boa, que nos vai fazer passar por momentos desagradáveis. E vamos ficar remoendo aquilo que a pessoa falou. E a gente, é natural nosso, tá? A gente quer arrumar alguma coisa para diluir essa dor. Então a gente joga a culpa no outro, a gente diz que o outro que falou aquilo está errado, mas por que dói dentro de mim? Por que eu não consigo entender essa dor que está e eu não consigo trabalhar? Eu tenho que buscar entender essa dor. Aí sim, eu sei que o outro pode estar errado? Sim. Se eu compreendo que essa dor não é real, que é algo que eu estou criando, tudo passa. Fica tranquilo. Agora, se aquilo está me fazendo com que eu me sinta mal, até o ponto de eu querer me vingar, querer fazer algo, é porque ainda aí eu preciso trabalhar na minha reforma íntima. Eu preciso trabalhar nesse orgulho que eu tenho dentro de mim. E é um trabalho assim difícil para todos nós, porque aceitar que nós somos imperfeitos, aceitar que você, eu, todos nós, temos esses problemas, vamos dizer, esses defeitos, cada um diferente do outro, e tentar trabalhar nele é difícil. Porque a gente é mais fácil observar o defeito do outro, comentar o defeito do outro. Se o outro falar do nosso defeito, é mais fácil sobrepor o defeito dele mais do que o meu, para que eu me sinta melhor. E aí eu me saio satisfeito. Viu? Como você é pior que eu. Quer dizer, espera aí. Tem que parar um pouco. Eu estou querendo fazer o quê? Me sobressair sobre ele? Isso é orgulho. Querer ser melhor que ele? É orgulho. Por que não, então, entender isso dentro de mim? Essa sensação, esse problema de trabalhar dentro de mim. Buscar isso é você buscar na simplicidade e entender tudo o que lhe acontece. Então, busquemos estudar a nós mesmos. Busquemos observar nossos atos. Busquemos observar o que os outros nos falam. Lá na sua família, se alguém te falar alguma palavra que você não sente bem, analise, pensa,
Vê se não é você, se você se sentiu bem ou mal. Veja também se não é do outro. Busque entender. Aí sim, à medida que você vai trabalhando com isso, você vai conquistando dentro de você uma mansidão, uma paz, uma tranquilidade, gente. Aí não tem pessoas que vai chegar e te ofender, porque você está tranquilo, você está sossegado com você. Aquilo você já trabalhou com você. E se você ainda não trabalhou com você, você está trabalhando. Então você está tranquilo, porque você está tentando a melhor forma possível. E isso é importante. É esse trabalho que nós devemos buscar. É isso que devemos fazer no nosso dia a dia. Buscar, compreender e entender a nós e ao nosso próximo. Trabalhar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, trabalhar e entender como Jesus. Sejam mansos, pacíficos, sejam humildes, sejam pobres de espíritos no sentido de ingenuidade, no sentido amoroso, no sentido de não guardar revolta, ódio. E aí sim, você vai ter a possibilidade de estar num reino melhor. Esse reino que, na realidade, o nosso mundo espiritual, que é a verdadeira morada onde nós iremos estar. Que Deus, nosso Pai, nos ilumine, nos auxilie, nos dê força para compreender a nossa missão aqui na Terra e superar todos os nossos vícios e defeitos e podermos crescer e ser mais felizes. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado. Tá? Obrigada, Paulo. Pode comentar? Obrigada, Paulo. Deus abençoe. Obrigada a todos que nos acompanharam até agora. Quarta-feira, novamente, palestra com o Camilo. Boa noite. Tchau, tchau.